Aguenta comigo, meu Deus, enquanto eu falo um pouco sobre minha inteligência, teu dom, e em quais tolices a desperdicei. Foi-me atribuída uma tarefa, bastante incômoda para minha alma, sob a ameaça de louvor ou vergonha, e o medo de castigos, de falar as palavras de Juno, enquanto ela furiosamente lamentava que não pudesse desviar este príncipe troiano de Latium. Palavras que eu sabia que Juno nunca havia dito, mas fomos obrigados a seguir os passos dessas ficções poéticas e dizer em prosa algo muito parecido com o que ele expressou em verso. E o seu discurso foi muito aplaudido, aquele no qual as paixões de raiva e tristeza eram mais preeminentes, e revestidas da linguagem mais adequada, mantendo a dignidade da personagem. O que é isso para mim, ó minha vida verdadeira, meu Deus, que minha declamação tenha sido aplaudida acima de tantos da minha idade e classe? Isso não é tudo fumaça e vento? E não havia nada mais no qual exercitar minha inteligência e língua? Teus louvores, Senhor, teus louvores poderiam ter sustentado o broto ainda tenro do meu coração com o apoio de tuas escrituras. Assim, ele não teria se arrastado por essas futilidades vazias, uma presa contaminada para as aves do céu. Pois de mais de uma forma os homens sacrificam aos anjos rebeldes. Mas que maravilha que fui assim levado às vaidades e me afastei de tua presença, ó meu Deus, quando homens foram apresentados a mim como modelos, que, ao relatarem alguma ação deles, em si não má, cometiam alguma barbaridade ou solecismo, e, sendo repreendidos, ficavam envergonhados. Mas quando, em discurso rico, adornado e bem organizado, eles relatavam sua própria vida desordenada, sendo elogiados, eles se glorificavam? Essas coisas tu vês, Senhor, e te calas, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Vais calar-te para sempre? E mesmo agora tu tiras dessa horrível voragem a alma que te procura, que tem sede dos teus prazeres, cujo coração diz a ti: busquei o teu rosto, Senhor, buscarei. Pois a remoção de ti é causada por afeições obscurecidas. Pois não é por nossos pés ou mudança de lugar que os homens te deixam ou retornam a ti. Ou fez o teu filho mais novo procurar por cavalos ou carruagens, ou navios, voar com asas visíveis, ou viajar pelo movimento de seus membros, para que, numa terra distante, desperdiçasse em vida dissoluta tudo o que tu lhe deste na partida? Um pai amoroso, quando tu deste, e ainda mais amoroso a ele, quando ele retornou vazio. Assim, então, em afeições lascivas, isto é, em afeições obscurecidas, está a verdadeira distância do teu rosto. Vê, ó Senhor Deus, sim, vê pacientemente como estás acostumado, quão cuidadosamente os filhos dos homens observam as regras convencionadas de letras e sílabas recebidas daqueles que falaram antes deles, negligenciando o pacto eterno da salvação eterna recebida de ti. Tanto assim que um professor ou aluno das leis hereditárias de pronúncia ofenderá mais os homens falando sem o aspirado, de um human being, em desacordo com as leis da gramática, do que se ele, um human being, odiar um human being, em desafio a ti. Como se algum inimigo pudesse ser mais prejudicial do que o ódio com o qual ele está incitado contra ele, ou pudesse ferir mais profundamente aquele que ele persegue, do que ele fere sua própria alma por sua inimizade. Certamente, nenhuma ciência de letras pode ser tão inata quanto o testemunho da consciência, que ele está fazendo a outro o que de outro ele não gostaria de sofrer. Quão profundos são teus caminhos, ó Deus, tu, o único grande, que está sentado em silêncio no alto e, por uma lei incansável, distribuindo cegueira penal aos desejos sem lei.
Em busca da fama da eloquência, um homem diante de um juiz humano, rodeado por uma multidão humana, discursando contra seu inimigo com o mais feroz ódio, tomará cuidado mais atentamente, para que, por um erro da língua, ele não mate a palavra human being, mas ele não toma cuidado, para que, através da fúria de seu espírito, ele não mate o verdadeiro ser humano. Este era o mundo à porta do qual infelizmente eu estava na minha infância. Este o palco onde eu temia mais cometer uma barbárie do que, tendo cometido uma, invejar aqueles que não tinham. Estas coisas eu falo e confesso a ti, meu Deus, pelas quais eu tinha elogios daqueles a quem então eu pensava ser toda virtude agradar. Pois eu não via o abismo de vileza, no qual fui lançado longe dos teus olhos. Diante deles, o que era mais vil do que eu já era, desagradando até mesmo a mim mesmo? Com inúmeras mentiras enganando meu tutor, meus mestres, meus pais, por amor ao jogo, ânsia de ver espetáculos vãos e inquietude para imitá-los. Também cometi roubos, da adega e da mesa dos meus pais, escravizado pela gula, ou para que eu pudesse dar aos meninos, que me vendiam seu jogo, que, ao mesmo tempo, eles gostavam tanto quanto eu. Neste jogo, também, eu muitas vezes buscava conquistas desleais, conquistava a mim mesmo, enquanto isso, pelo desejo vão de preeminência. E o que eu suportava tão mal, ou, quando o detectava, censurava eu com tanta veemência, como aquilo que estava fazendo com os outros? E por isso, se detectado, eu era censurado, eu escolhia antes brigar do que ceder. E é esta a inocência da infância? Não é assim, Senhor, não é assim. Clamo a tua misericórdia, meu Deus. Pois esses mesmos pecados, à medida que os anos mais maduros sucedem, esses mesmos pecados são transferidos de tutores e mestres, de nozes e bolas e pardais, para magistrados e reis, para ouro e terras e escravos, assim como punições mais severas substituem o castigo. Era a baixa estatura, então, da infância, que tu, nosso rei, elogiavas como um emblema de humildade, quando disseste, dos tais é o reino dos céus. No entanto, Senhor, a ti, o Criador e Governador do universo, o mais excelente e bom, eram devidas graças a ti, nosso Deus, mesmo que tu tivesses destinado apenas a minha infância. Pois mesmo então eu vivia e sentia, e tinha uma providência implantada sobre o meu bem-estar, um traço daquela unidade misteriosa de onde eu fui derivado, eu guardava pelo sentido interior a totalidade dos meus sentidos, e nessas pequenas buscas e nos meus pensamentos sobre coisas pequenas, aprendi a me deleitar na verdade, a odiar ser enganado, tinha uma memória vigorosa, era dotado de fala, era acalmado pela amizade, evitava a dor, a baixeza, a ignorância. Em um ser tão pequeno, o que não era maravilhoso, não era admirável? Mas todos são dons do meu Deus. Não fui eu quem os deu a mim, e esses são bons, e esses juntos são eu mesmo. Bom, então, é aquele que me fez, e ele é o meu bem, e diante dele exultarei por todo o bem que tive quando era criança. Pois foi o meu pecado não buscar prazeres, sublimidades, verdades nele, mas nas suas criaturas, eu mesmo e os outros, e caí de cabeça em tristezas, confusões, erros. Graças a ti, minha alegria, minha glória e minha confiança, meu Deus, graças a ti pelos teus dons, mas tu os preserva para mim. Pois assim tu me preservarás, e essas coisas serão ampliadas e aperfeiçoadas que tu me deste, e eu mesmo estarei contigo, pois até o ser, tu me deste.